Ora, muito bom dia. Emissão de hoje feita diretamente do carro. Neste caso, Seat Tarraco. Aliás, eu desafiei a Seat a fazer uma série de programas dentro de uma viatura. Como sabe, eu sou talvez um dos melhores exemplos de mobilidade. Não é? Isto é teletrabalho, não sei das quantas, eu faço isto há muito tempo. E hoje em dia consigo fazer o programa ou os programas do canal A Cor do Dinheiro em qualquer sítio, nomeadamente dentro de uma viatura. Por maioria de razão, num carrinho enorme como este, que é o Seat Tarraco. Quero agradecer à Seat por ter disponibilizado o carro. Já agora quero dizer também que vou fazer dentro de dias um Deals on Wheels, que o Deals on Wheels vai regressar, não é? Nós começamos a regressar à nossa vida cotidiana, ou seja, ao trabalho, e dentro de dias irei fazer um Deals on Wheels com este modelo. Bom, vamos lá à Cor do Dinheiro do dia, com 4 minutos de atraso, que eu peço imensa desculpa, sabe que isto de conciliar viajar com trabalho também não é fácil. E também não se pode fazer isto em qualquer sítio. Ora, vamos lá então à edição do dia 12 de maio, véspera do dia 13, não é? Naturalmente, parece redundância, mas já percebeu porque é que estou a dizer isto. Então, edição do dia 12 de maio, o meu nome é Camilo Lourenço, vamos, sem mais delongas, à Cor do Dinheiro de hoje. E por onde é que vamos começar? Olha, 20% das empresas turísticas já têm o selo Clean and Safe. Lembra-se daqui a umas 3 semanas termos falado sobre a questão de as empresas de turismo, os hotéis, todos aqueles que trabalham no turismo vão ter de adotar medidas muito rapidamente para garantir que são safe, são seguras. Isto tem a ver com várias coisas, nomeadamente com a higienização, desinfecção e por aí adiante. Ora, o Turismo de Portugal criou um selo para que as empresas que trabalham neste setor se apresentem ao mercado como tendo todas as condições para desempenhar as suas funções sem que isso venha a constituir um risco de saúde pública. Ora, este selo, Clean and Safe, vem nesse sentido. A única coisa que me preocupa aqui é perceber que apenas 20% destas empresas é que já têm o selo. E eu digo porquê. Não é apenas porque nós precisamos urgentemente de voltar a captar turistas estrangeiros, porque esta atividade tem um peso muito grande na economia portuguesa. No PIB, ou seja, na riqueza, e no emprego, ou seja, no número de postos de trabalho que ela sustenta. Ora, é porque há muita gente em Portugal, inclusive do próprio setor do turismo, que diz que se alguma coisa se pode salvar este ano no turismo, vai ser garantido pelos turistas portugueses. Ou seja, vá para fora, cá dentro. Ora, não me cheira que uma população preocupadíssima com problemas de segurança neste momento queira ir para algum sítio ou utilizar empresas ou instalações onde não exista a garantia de absoluta segurança do ponto de vista sanitário. Portanto, estes 20% vão rapidamente ter de passar para 80%, 90% ou mesmo 100%, se é que as pessoas querem voltar a reabrir as empresas. Segundo ponto. A Iniciativa Liberal fez um grande serviço ao país ontem. Aliás, já tinha feito em semanas anteriores. Eu vou recordar. Como você sabe, o Governo deu a possibilidade aos inquilinos que tiverem uma descida grande do seu rendimento de não pagarem rendas. Para mim foi um dos maiores abortos que o Governo fez. Inclusive, dei-lhe conta aqui que dentro do Governo não houve consenso sobre esta medida, naturalmente, porque isto é dar cabo do mercado de arrendamento, como eu lhe expliquei aqui. Ora bem, o que é que a Iniciativa Liberal fez nessa altura? Propôs no Parlamento que o Governo suspendesse o pagamento do IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, que é aquilo que a gente paga todos os anos e que em alguns sítios atingiu já valores vergonhosos. Bom, a iniciativa foi chumbada, não só por toda a esquerda, inclusive por um partido supostamente situado à direita, chamado PST. Bom, eu achei isto uma estupidez, porque é justo que se as pessoas não recebem dinheiro dos seus inquilinos, não paguem IMI. O Estado precisa de receita, que se lixe o Estado, percebe? Desculpe uma expressão. Porque se a pessoa não ganha, não pode pagar. Bom, o que é que a Iniciativa Liberal fez, entretanto? Propôs outra coisa. Que o imposto possa ser fracionado em função daquilo que vai sendo o rendimento que as pessoas vão tendo, nomeadamente a questão das rendas.
Vamos ver onde é que isto vai parar. Sendo certo que o partido que vete isto, em minha opinião, nunca mais conta com o meu voto. Porque isto de deixar que o Estado vá buscar dinheiro a alguém a quem o Estado privou de rendimentos, porque disse ao inquilino que não tinha que pagar renda, não é aceitável. E é bom que os partidos comecem a perceber que há decisões que tomam que têm e que vão ter impacto sério naquilo que é o seu futuro. E eu acho que a melhor forma de começar a se responsabilizar partidos é penalizá-los eleitoralmente. Voltaremos ao assunto. As expectativas económicas baixam mais em Portugal do que na Europa. É curioso, já reparou? Você ouve a propaganda governamental baseada em insensatez da Comissão Europeia. Que, não sei quê, Portugal vai cair menos que os outros, o diabo a quatro. E depois houve um Ministro das Finanças até dizer que as previsões são benignas para Portugal. Porque nós vamos cair menos do que os outros, não sei quê. E depois você vai ver e descobre que aquilo que são as expectativas da economia, isto percebe-se pelos inquéritos que são feitos, afinal, elas caem mais em Portugal do que na Europa. Vá-se lá perceber isto. Bom, é chato, não é? Dá cabo das expectativas e da propaganda governamental. Eu só gostava que daqui a umas semanas, quando saírem os números do crescimento económico, se eles forem piores do que a gente está à espera, que haja pessoas que venham fazer retratação do que andaram a dizer. Ok? Para já posso lhe dizer uma coisa. Parece que só mesmo na propaganda é que o Governo não está preocupado. Porque toda a gente com quem eu falo, agentes económicos, empresas em geral, gestoras, empresários, as pessoas estão muito receosas do que vai acontecer. Tirando aquelas cuja atividade está vocacionada para estas questões sanitárias. Está tudo muito preocupado. Por que será? Bom, havemos de voltar a este assunto. Último ponto. O distanciamento nos transportes públicos. Como percebeu, já começou esta fase do regressar à economia. E eu ontem fiz uma voltinha por alguns sítios e até observar transportes públicos e vou-lhe dizer uma coisa. Estou mesmo preocupado. Porque, apesar das pessoas andarem de máscara, o espaço que eu vi num dos autocarros que vi passar é preocupante. Você dirá, é o período de ajustamento. Seja. Basta uma situação daquelas para nós contaminarmos uma série de pessoas. E o receio que eu tenho é que, se isto continuar, nós comecemos a ter bolsas onde as coisas estão a correr assim, outras estão a correr bem e outras estão a correr muitíssimo mal. Vamos ver como é que as autoridades vão resolver isto. Porque cheira-me que, no caso de transportes públicos, pode ser um dos elos que pode estragar tudo. Vamos então à agenda de hoje, que é uma agenda muitíssimo completa, porque algumas coisas ficaram de ontem, e ainda bem que ficaram de ontem, que tem a ver com as ajudas da Comissão da Europa, que a Europa vai permitir aos Estados no sentido de ajudar as empresas. Já lá vamos. Primeiro ponto. 12 mil despedimentos no setor automóvel em Portugal. 12 mil. Ouviu? Bom, a CIP tem estado a fazer um conjunto de inquéritos e trabalhos com vários setores da atividade económica para tentar perceber qual é o impacto desta crise. Já se percebemos que, do ponto de vista de layoff, as coisas não estão a correr muito bem. Ontem, a ACAP e a Associação que junta as empresas da indústria automóvel juntaram-se para divulgar um estudo que diz mais ou menos isto. O setor tem 60 mil trabalhadores. Gera uma riqueza brutal por ano para a economia portuguesa. Ora, o que é que diz o setor? Que nós podemos estar na iminência de as empresas que trabalham neste setor, e atenção, não são apenas empresas que vendem automóveis, é toda a fileira do setor automóvel. Estamos a falar de produção, estamos a falar de componentes. Quero alertar as pessoas. Portugal tem um fortíssimo setor
de produção de componentes para a indústria automóvel. Algumas dessas empresas são tão boas que já foram compradas por empresas estrangeiras. Outras fornecem a Auto Europa aqui, fornecem a PSA em Mangualde, fornecem a Renault em Cacia, com produção de caixa de velocidades. Olha, a Bosch em Braga, tudo isto. Para não falar das empresas portuguesas que produzem componentes para os fabricantes automóveis europeus e, portanto, que abastecem fábricas por essa Europa fora. É muita coisa. Diz o setor que, das duas, uma. Ou o governo prolonga o instrumento layoff, ou então as empresas correm o risco de começar a despedir. O layoff, eu recordo-lhe, é um instrumento pensado para vigorar até 30 de junho. Nós estamos a pouco menos de 2 meses do fim do layoff. O que é que dizem as empresas? Bom, as empresas de produção de componentes e outras já começaram a laborar. Já regressaram. A Auto Europa, por exemplo, vai aumentar o número de turnos. Tem estado a trabalhar com 2. E a ideia é que haja procura por parte do mercado. E o que eles dizem é, se não houver procura, o que é que se faz? Elas vão voltar a fechar. Bom, como sabe, o instrumento layoff não permite isto de abrir e fechar e por aí adiante. Há 2 reivindicações que o setor está a fazer. A primeira, se calhar é preciso prolongar a situação de layoff nos próximos meses. E, em segundo lugar, prever a possibilidade de as empresas voltam a trabalhar, mas não há procura, não faz sentido manter trabalhadores e produção, voltam a fechar. A lei não prevê isto. Curiosamente, em alguns países estrangeiros, nomeadamente na Europa, a lei prevê esta situação. Em Portugal, não. Bom, o que é que eles dizem? Das duas, uma. Ou há adaptação, flexibilidade a este nível, ou então vêm os despedimentos. E os despedimentos podem ser até 12 mil pessoas. Bom, para um setor que emprega, salvo erro, 80 mil pessoas, isto é preocupante. Mas há uma pergunta a fazer. Isto são números reais ou é lobby? Você dirá, está bem, são os tipos aí a assustar as pessoas e o governo, não sei das quantas, que é para depois fazerem aquilo que lhes apetece, ou então para terem desculpas para despedir, ou então porque querem que o governo abra os cordões à bolsa. Bom, há várias coisas que gostava de dizer sobre isto. A primeira, você recorda-se que eu ando a alertar há várias semanas para um facto. É um facto, ok? Não é opinião. Há situações de layoff que escondem já desemprego real. Ou seja, as empresas com muita probabilidade vão fechar, outras de certeza que vão fechar. Isto não tem apenas a ver com o setor automóvel, tem a ver com uma série de empresas. Olha, restauração. Este tipo de empresas, olha, por exemplo, clínicas pequenas cá por aí, olha, setor dentistas, um dos problemas. Você vai ver a razia que esta situação vai provocar nestes setores. Ora, e não é só dentistas, é outro tipo de clínicas. Bom, o que é que isto significa? Que nós, com o layoff, apenas estamos a adiar o desemprego. Era bom que o governo estivesse preparado para isto. Estivesse preparado para enfrentar isto. Bom, mas voltemos ao setor automóvel. É óbvio que todas as empresas, todos os setores, quando analisam situações destas, douram a pílula. Porquê? Porque o medo, o receio que isto provoca, não só nas pessoas, mas também nos governantes, é grande. E, portanto, é natural que haja aqui um exagero ou outro. Eu não sei até que ponto, mas há uma coisa que sei. Não tenho a certeza que não haja alguma, ou melhor, uma grande dose de verdade no que está a dizer. E se for assim, só quero dizer uma coisa. É bom que o governo pense nisto agora, nomeadamente na questão do prolongar o layoff, dos apoios, da possibilidade de fazer on and off, no layoff, todas essas situações. Eu espero que isso seja pensado agora. Porque se de repente o problema acontecer e nós começarmos a ter um despejo no mercado de mão de obra a esta velocidade, nós estamos tramados. Já agora, onde é que fica bem aquela história da austeridade? António Costa, Pedro Cisa Vieira, Santos Silva, Mário Centeno. Querem rever a conversa que andaram a dizer ou não? Espera aí.
Bom, já agora só um pormenor. Já foi ver quantas, no setor dos contact centers, quantas pessoas já foram para a rua? Depois dizem que não há austeridade. Bem, vamos para o ponto seguinte. Mais uma farsa da Catarina Martins, da camarada. Desta vez sobre o Novo Banco. Aliás, há muita coisa sobre o Novo Banco. Então eu vou-lhe recordar uma frase. Você recorda-se de uma séria frase cunhada pelo Bloco de Esquerda? Nem mais um cêntimo para os bancos. Há 3 meses era, ou 2 meses, nem mais um cêntimo para o Novo Banco. A Catarina Martins e o Bloco de Esquerda ontem saíram-se com uma nova. Depois de ter dito que o Primeiro-Ministro telefonou a pedir desculpa, como se estivesse muito preocupado com isso. A minha dúvida é se o Primeiro-Ministro não devia era aparecer com um braço ao pescoço para se desculpar perante os portugueses todos. Mas o que a Catarina Martins veio dizer ontem? Estão a ver as injeções do Novo Banco? A gente quer que elas passem a ser feitas depois do Parlamento autorizar. Nossa Senhora, se você caiu na história, eu vou-lhe rapidamente desiludir. Então eu vou-lhe lembrar uma coisa. O Novo Banco foi vendido em 2017. O Governo negociou a venda de 75% do Novo Banco. Quando negociou a venda, com o fundo que a comprou, chamado Lone Star, ficou escrita uma garantia de 3,89 mil milhões de euros para os ativos problemáticos que o Novo Banco tinha no balanço, que se vendesse, que perdesse dinheiro, ia buscar para repor rastro de capital esse doações, entre aspas, do Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução não tem dinheiro, portanto pede dinheiro ao Tesouro. O Tesouro somos nós contribuintes. Bom, já foram lá metidos 3 mil milhões de euros. Eu não estou convencido que toda a forma como o Novo Banco fez isso seja limpa. Não estou nada convencido. Ok? Já dei a entender aqui as minhas dúvidas várias vezes. Mas o problema não é este. É que a Catarina Martins, que nessa altura dormia com o Governo, ela e o partido dela, dormiam juntos com o PS, deixaram passar isto. É esta mesma Catarina Martins, sem vergonha, que agora quer passar por entre os pingos da chuva. Não passa. Eu não deixo. Do meu lado não deixo. Percebe? É esta mesma Catarina Martins que agora, que sabe que isto é impopular, que provoca uma reação populista junto às pessoas que é eu meti já 3 mil milhões de euros dos meus impostos no Novo Banco. Naturalmente. Mas é preciso dizer que foi esta senhora que aprovou isto. E foi o Bloco de Esquerda. Se eles não queriam, deviam ter chumbado. Se eles não queriam, deviam ter chumbado o Orçamento de Estado. Deviam ter derrubado o Governo. Não fizeram. Dormiram com o PS. Subscreveram esta solução. E agora vêm com tretas. E não sei das quantas, não estamos de acordo, nem mais um cêntimo. Então, se não mais um cêntimo, atuem. Não é? Não é fazer esta figura. Agora vamos à solução. Então, a solução é dizer assim, estão ali 3,89 mil milhões de euros. O fundo que comprou, mais os gestores do banco, dizem assim, desculpa-me a expressão, vamos lá já, o mais cedo possível, até 2022, buscar a massa toda. Já lá foram buscar 3 mil milhões. Isto é culpa da Catarina. É culpa do Ministério das Finanças, do Primeiro-Ministro que vendeu aquilo daquela maneira. Não é da Troika, percebe? Foram eles que venderam. Bom, qual é o problema de se dizer assim agora? Olha, é preciso que a Assembleia da República aprove antes de pagar. Isto é uma inconstitucionalidade, já pensou? Isto é a violação do princípio da separação de poderes. Um governo existe para governar. Um governo é um executivo. Executa. O Parlamento existe para legislar. O Parlamento pode fiscalizar o governo. Mas o Parlamento não se pode substituir ao governo. O Parlamento é um órgão de escrutínio. Pôr o Parlamento a aprovar decisões de gestão é violar a separação de poderes. Isto é inconstitucional. A mim o que me choca foi não ter ouvido ontem as televisões cheias de analistas, inclusive constitucionalistas, que só aparecem para defender outras porcarias, percebe? Não virem dizer isto.
Isto é inconstitucional. 3 pontos de exclamação. Percebe? Não vejo os Jorge Reis Novaes, os Bacelar de Vasconcelos, aquela malta toda que vai às televisões, virem dizer isto. E isto é inconstitucional. É pôr o Parlamento a governar. O Parlamento não governa, fiscaliza, faz leis. Percebe? Este é que é o ponto. Ninguém vem dizer isto. Bom, além do problema óbvio, a Catarina e o Bloco de Esquerda querem passar nos pingos da chuva. Não pode ser. Eles são os pais desta solução e há que responsabilizá-los. Capixa? Bom, ponto seguinte. 30% das empresas candidatas ao layoff, ainda não receberam nada. Até ao dia 4 de maio, inquérito da CIP. Ouviu bem? Os papéis foram metidos no princípio de abril. No dia 4 de maio, 30% não tinham recebido dinheiro. O que é que isto quer dizer? Que os trabalhadores destas 30% de empresas ou não pagaram ou estão com dificuldades em pagar salários. Isto é muito eficiente, não é? Por parte do governo. Merece palmas, não é? Eu acho isto uma vergonha. Percebe? Pode vir o Primeiro-Ministro dizer que se a Segurança Social, com os meios que tem, levaria 187 anos a decidir tudo, há uma coisa que lhe vou dizer. Desgraçado do país que tem uma administração pública que funciona desta maneira. Eu sei é que neste momento há 30% de empresas que não têm dinheiro para pagar salários aos seus trabalhadores. Se querem fazer elogios com situações destas, vão dar uma volta ao bilhar grande. Eu, como cidadão, não aceito. Ponto seguinte. A Comissão Europeia vai impor condições determinantes, difíceis mesmo, para a injeção de dinheiro nas empresas. Olha, primeiro, é preciso que a Comissão Europeia autorize quando sejam ajudas superiores a 250 milhões de euros. Uma boa parte das empresas, daquelas grandes que vão precisar de apoios, caem aqui. Segundo, essas empresas não vão poder distribuir dividendos. Inteiramente de acordo. Espera aí. Então, vai distribuir dividendos tendo o Estado metido dinheiro ali? Não faz sentido. O Estado quer dizer o contribuinte, você e eu. José Maria Pincel e Companhia Limitada, está a perceber? Bom. Ponto seguinte. Não há bónus aos gestores. Aleluia. Praise the Lord. Não é? Por que raio é que empresas com problemas que precisam que o contribuinte lá meta dinheiro hão de poder pagar bónus aos seus gestores? Aliás, há uma divergência ali, como sabe, entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco. O Novo Banco quer que se pague os bónus dos gestores e o Fundo de Resolução disse que não, como lhe disse ontem aqui. Inteiramente de acordo. Palmas para o Fundo de Resolução, no caso do Novo Banco. Ponto seguinte. É preciso que as empresas em 2019 fossem viáveis. Eu vou-lhe daqui a pouco dizer porque é que estou a rir neste ponto, ok? Bem, naturalmente. Se não forem viáveis, quer dizer que estamos a meter dinheiro do contribuinte para quê? Para estourar? Bem. Que tipo de ajuda é que pode ser? Olha, capital, entrada no capital, COCOs, capital contingente, uma espécie de um empréstimo que depois se pode transformar em participação, ou então dívida subordinada. Dívida subordinada é uma coisa muito importante. Porque se houver um problema, quer dizer que quem vai pagar primeiro são aqueles bens e aquelas pessoas que estão envolvidas na empresa. Não é o contribuinte. Ponto seguinte, estas empresas estão proibidas de comprar outras empresas, desde que não sejam PMEs, e estão proibidas de ter mais de 10% de capital. Faz todo o sentido. Onde é que eu quero chegar? Como já percebeu, e ainda há mais uma, o Estado tem de sair ao fim de 7 anos e ao fim do ano tem de ter um plano de saída. Eu costumo ser crítico da Sra. Vestager, a dinamarquesa que tem este pelour na Comissão Europeia. Tenho que lhe bater palmas, isto está muito bem feito. Agora, há aqui uma questão fundamental no meio disto tudo, que já uma série de pessoas me escreveram ontem, umas chateadas de não ter comentado isto, outras porque depois já ouviram à noite a questão da situação da TAP, e eu já vou para a TAP, amanhã vou dedicar algum tempo à TAP, mas hoje vou já começar por analisar isto. Houve uma pessoa que ontem me escreveu a dizer assim, você é muito crítico da TAP e não sei das quantas, e repare, os seus colegas todos dizem que que a TAP deve ser apoiada. E até falaram, eu nem vi, confesso que não vi, analistas estarão ontem à noite na televisão ter comentado que a TAP caía dentro destes critérios. E há ouvintes perguntaram assim, os espectadores perguntaram assim, então o que é que você acha? Olhe, eu tenho muitas dúvidas. E porquê? Porque a TAP, uma das condições que a Comissão Europeia colocou é esta, que a empresa fosse viável em 2019.
eu não consigo perceber muito bem como é que se dá um aval de isto é uma empresa viável em 2019. É uma empresa que perdeu nos últimos anos 118 milhões de euros, depois perdeu 109 milhões de euros. Para este ano, felizmente, já prevê prejuízo, que é o real, não é? Pelo menos a administração teve a decência deste ano de dizer que vai ter prejuízos. Que tem uma dívida de 800 milhões e depois você olha e diz assim, espera aí, onde é que está capital suficiente nesta empresa para garantir o seu funcionamento? Não tem. E, portanto, eu não tenho nada contra a TAP. Adorava ter condições para dizer que nós temos uma companhia de bandeira. O que não me parece a mim correto é que, com o país na situação em que está, a gente tenha de estar a pagar em centenas de milhões de euros, que é para não se falar mesmo em mais de 1.000 milhões de euros, que eu não sei muito bem se a fatura vai ser a que estão a dizer, para estar a meter numa empresa. E eu não sei se uma empresa que vai precisar de 1.000 milhões de euros, ou lá o que valha, cai na situação de empresa viável em 2019, que, portanto, permita e justifique uma injeção tão grande de dinheiro do contribuinte. Portanto, para aqueles que me fizeram a pergunta, aqui fica a minha resposta. Tenho as maiores dúvidas. E, sobretudo, depois de vir aquilo que são as condições fixadas pela Comissão Europeia. Mas eu prometo voltar ao assunto, até porque hoje deve saber alguma coisa sobre os apoios à TAP, porque a empresa está numa situação muitíssimo difícil. Ponto seguinte, rapidamente, os mídias já acordaram para a fome, até que enfim. Já vejo umas reportagenzinhas meio perdidas lá pelo meio e tal, mas até que enfim. Que é para a gente não ficar a pensar que a fome é uma coisa que tem cor. Se for de direita há fome, se for de esquerda não há fome. Aleluia. Praise the Lord. Talvez tenha ajudado. O Sr. Presidente da República finalmente acordou. Recebeu a Joanet, recebeu o Senhor das Misericórdias, não sei das quantas, ou da Caritas. Aleluia! O Presidente da República acordou para o problema da fome. Epá, estou espantado. Aquilo é só elogios para os 1º de maio e para o 25 de abril. Para as coisas verdadeiramente importantes não acordou. Acordou ontem, está bem, pronto. Olha, felizmente, antes tarde. Bem, frase da semana. Se o futebol não puder voltar, então nada pode. Jorge Nuno Pinto Costa. Isto é lamentável. Lamentável. E garanto, se fosse o presidente do meu clube a dizer isto, eu diria a mesma coisa. É lamentável. Não, senhor. O futebol não é a coisa mais importante do país, das nossas vidas, e não é a coisa mais importante da sociedade. Pois, embora eu adorar futebol. Não é, não, senhor. E mais, há outras atividades onde a possibilidade de minimizar risco é muito maior do futebol. Não se diga estas coisas, porque isto é populismo. Repito, se fosse o presidente do meu clube a dizer isto, eu estaria aqui a bater nele, da mesma forma como estou a bater nesta frase. Por aqui ficamos. Quero lembrar que hoje, às 17 horas, vamos ter o nosso Think Tank. Quinta-feira vamos ter o Mel Talks. Para si que está a ver 7.100 pessoas e para aquelas que vão ver, eu queria pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. E não se esqueça, como vê, é possível trabalhar e fazer, entre aspas, os nossos programas em tudo quanto é sítio. Inclusive aqui, como eu costumo dizer, o meu carro é o meu escritório. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.